pessoal, bem-vindos a mais um Melcast. É uma alegria ter você aqui com a gente, toda essa turma abençoada. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero pedir que você já compartilhe, comente, curta bastante, porque esse canal foi feito para você, para a gente crescer junto, aprender. E os nossos convidados vêm aqui com muito carinho compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu quero dizer que é com muita alegria e com muita honra que eu recebo hoje o nosso querido deputado estadual, Alan Lopes, que é presidente da Comissão de Combate à Desordem Urbana e presidente da Comissão de Educação aqui na Alerj, no Rio de Janeiro. Deputado Alan Lopes, muito bem-vindo ao Melcast. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui. Eu que agradeço, Cristina. É sempre um prazer enorme estar com você, poder comunicar para o seu público. Acho que hoje a política é um tema de interesse de toda a sociedade. As pessoas, a partir de pouco mais de, talvez quase 10 anos, começaram a despertar para o grande teatro que sempre foi a política. Eu acho que agora a gente está desenvolvendo bastante, o povo está amadurecendo e a gente vai ter bastante coisa para compartilhar com as pessoas aqui. Isso é ótimo. Bom, você é muito jovem, tem 43 anos. Me conta um pouquinho da sua história. Como começou esse interesse pela política? Desde menino você tem esse seu jeito, porque o deputado Alan, ele é assim, ele é muito sincero, muito verdadeiro, muito positivo naquilo que ele acredita, nos seus princípios. Você sempre foi um menino assim, muito determinado, muito valente, correto nos seus princípios. Você me conta um pouco da sua história. Vai lá. Bom, na verdade, eu sempre odiei política, né? Sempre achei que a política era um lixo e um lugar de ladrão, de corruptos. E nunca, desde a minha infância, eu nunca pensei em política, muito pelo contrário. Nasci na igreja e as minhas brincadeiras de 5 anos de idade era pegar a escova de cabelo da minha mãe, fingir que era o microfone e imitar o pastor da igreja. Né? Essas eram as minhas brincadeiras. Foi assim que eu cresci. Durante algum tempo fui pastor de uma grande instituição também. Enfim, sempre preservei meus princípios, meus valores. Casei muito cedo, aos 22 anos. Hoje, com 21 anos de casado, tenho uma filha de 13. E durante o período de 2010, mais ou menos, eu tinha um grupo de amigos onde a gente discutia que rumos o Brasil ia tomar, né, ao vermos todo aquele dinheiro sendo despejado no mercado, né? Eu me lembro muito bem que era muito crédito sendo colocado no mercado, crédito imobiliário, crédito para passagens aéreas, crédito para tudo quanto é tipo de coisa. E a gente sabia que uma hora essa fatura ia chegar. Sim. E a gente sempre se reunia para falar sobre isso, uma vez por semana. E aí a gente criou, na época, uma página no Facebook bem interessante, chamava-se Movimento Direita Inteligente. E essa página começou a ganhar projeção. Em 2014 eu participei muito forte naquelas manifestações em Brasília, né? Lá contra todos os escândalos do governo do PT, lá na época da Dilma. Enfim, tivemos acampados lá. E depois conheci um grande amigo, que é meu xará, né? Também chama Alan, só que é Alan dos Santos. E aí a gente começou a fazer um programa juntos, né? Que era o Terça Livre, um programa bastante conhecido. E aí eu nunca pensei em participar da política, porque eu nunca gostei realmente, mas queria contribuir esclarecendo, né? Sempre fui do mercado privado, empresário. Então a gente acabou desenvolvendo isso, ganhando credibilidade junto a esse público, até que em 2022, né, eu decidi me lançar candidato. Achei que o momento era propício, uma vez que em 2018 era tudo muito novo, o eleitor estava amadurecendo ainda nas escolhas dos candidatos. Nós tivemos algumas decepções, mas é natural, porque naquele momento as pessoas ainda estavam começando, engatinhando ainda sobre essas escolhas, e depois o público amadureceu e hoje a gente teve escolhas muito mais acertadas, né? E a gente viu aí que, acho que dos 100 deputados que o PL fez, aí, acho que 90% está agradando bastante o público, e foi nesse nicho que eu acabei entrando. Que maravilha. O PL foi o partido que mais elegeu representantes no poder, no governo? Foi? Na história das últimas eleições? Da história recente, sim, né? Acho que na história total teve um partido que fez
não sei se 105, me parece. O PL fez 99, né? Meu Deus, que coisa boa. Pois Muita coisa, gente. muita coisa, né? Parabéns. E diga-se de passagem que todo esse capital eleitoral não é do PL, porque o PL já existia e tinha, se não me falha a memória, 42 ou 44 deputados federais. Mas o Bolsonaro, né, migrou para o PL e aí ele sim preencheu esse espaço que nos deu a oportunidade de ter quase 100 deputados federais. Meu Deus, que maravilha. Que bom que o Brasil tem representantes que amam a vida, que amam a Deus, que amam a família. Eu acho que é isso mesmo que a gente precisa para ter um Brasil melhor. Isso é muito bom. Você está exercendo o seu primeiro mandato. Primeiro mandato como deputado estadual. Como estadual, né? Você já foi vereador ou algum outro cargo? Fui candidato em 2020, mas não estava programado, né? Foi um pedido de última hora do falecido senador Harold de Oliveira, que dividia muito comigo palestras que nós fazíamos, né? E aí ele sempre dizia, você tem que entrar para política, tem que entrar... Eu falei, não, senador, isso aqui é para ladrão, corrupto e tal. Não, para com esse pensamento. E aí eu acabei me lançando candidato, mas não fiz campanha, não saí de casa, enfim, só coloquei o nome até para testar, mas não fui eleito, até porque foi um período muito difícil, né? E esse nosso público é um público bastante idoso, né, de idade avançada, e as pessoas naquele momento temiam sair de casa por causa da pandemia, estava muito recente. Enfim, não fui eleito, mas não fiz campanha. Também não era o momento. E aí, em 22, sim, eu decidi sair candidato. E eu estava conversando com você em off, e você falou que você não entra para perder. Você tem aquele foco, você tem garra, você luta. Como é que foi quando você chegou lá na Alerj? E sua primeira impressão, qual era a expectativa que você tinha? Porque as pessoas às vezes falam, você mesmo falou, né, que muita gente acha que a política não é um lugar para pessoas sérias. E exatamente para provar o contrário é que você está lá, deputada Ana Lopes, fazendo a diferença. Eu o conheço melhor já há algum tempo, e um dia eu conversei com um porteiro que me disse, deputado, você veio no gabinete do deputado Alan Lopes? Sim. Esse trabalho, hein? Ele vem todo dia, e tem mais. Em vez de ele entrar por aquela entrada dos deputados, ele vem aqui pela entrada principal e fala com todos os funcionários. Ele faz questão de cumprimentar. Eu digo, é mesmo? Falei, esse cara é bom. Esse homem é sério. Eu falei, que bom, que ele é o meu deputado estadual, é um homem de Deus. Então, é bonito quando você vê que as pessoas observam você pela sua postura, pela sua maneira de ser, de falar. É sim, sim, não, não. Como é que foi quando você chegou lá? O primeiro dia, qual foi a expectativa? Conta pra gente. Assim, eu como já comentava política há muito tempo, e por óbvio, para comentar política, você tem que ter alguns contatos até para saber, né, como funciona, para você não dar uma informação errada e não fazer um comentário descabido. Então eu já sabia como funcionava a máquina pública. Isso eu já tinha certeza de como funcionava, aonde estavam os grandes esquemas, quem eram os grandes operadores. Isso é uma coisa que eu já trazia comigo, que quando eu chegasse lá, o meu papel era mirar nisso, nessas grandes organizações criminosas que, no fim das contas, é o que faz o povo sofrer na ponta. Verdade. Então, quando eu cheguei lá, já tinha uma equipe pronta, né? Nós temos hoje 3 auditores, temos 2 especialistas em direito administrativo, 2 constitucionalistas, 2 criminalistas, temos especialistas em licitações, que a gente acompanha muito de perto esses contratos, tudo isso. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha essa noção de como funcionava a máquina pública. Isso me deu, certamente, uma tranquilidade e uma vantagem, digamos assim, né, de quem nunca teve esse contato com o serviço público. Então, eu já cheguei sabendo o que ia fazer. Sim. É natural que a pessoa de primeiro mandato chegue, tenha um tempo, né, para se ambientar, para entender como funciona. Eu consegui suprimir esse tempo e consegui desenvolver bastante nesse primeiro ano, a ponto de ser considerado nosso gabinete como um dos 3 melhores gabinetes da Assembleia Legislativa nesse primeiro ano, por tudo que a gente vem desenvolvendo, por todo o trabalho que nós estamos fazendo. Parabéns. Realmente a equipe é top, top. Bom, como é que é ser
o primeiro deputado de direita a presidir a Comissão de Educação em mais de 20 anos, onde um outro partido sempre reinou, sempre mandou, e agora você está aí com essa tarefa tão importante. Como é que é isso? Teve muito embate? Foi difícil no início? Como é que você lida com isso? Primeiro que para chegar lá, a história já foi complicada, né? Nós tínhamos uma eleição que já estava, digamos, acordada, né, com um determinado candidato, que era o deputado Rodrigo Bacelar, e 15 dias antes surgiu uma chapa alternativa, uma chapa paralela, e as pessoas que tinham apertado a mão dele retrocederam em nome de não sei o quê, se algum tipo de negociata, não posso afirmar, mas eu não fiz parte disso. Não o conhecia, nunca tive contato, mas quando eu dou a minha palavra e aperto a mão, como foi feito na presença de todos os outros deputados, eu não deixei de cumprir a minha palavra, e ele venceu a eleição e disse, olha, como você teve palavra comigo, teve caráter, eu vou cumprir com você, e estou enfrentando o inferno. Foi as palavras que ele usou. Porque todos os outros partidos de esquerda se mobilizaram para dizer, esse cara não. Esse cara não pode ser o presidente da Comissão de Educação, porque ele é bolsonarista, ele é machista, ele é nazista, ele é tudo, todos os istas que eles gostam de classificar a gente. Na verdade, não era nada disso. Quem me conhece sabe que eu sou super tranquilo, sou um cara da família, mas sou um cara que tem posições. Defendo claramente, não tenho medo de dizer aquilo que eu defendo, né? Sobretudo dentro da educação. Eu sempre disse que dentro da escola o professor tem que aplicar as disciplinas. Eu não tenho problema com quem queira ser de esquerda, quem queira ser de direita. Isso é uma opção pessoal de cada um. Sim. Mas essas posições você tem que tomar do portão da escola para fora. É verdade. Você não pode usar uma doutrinação, sobretudo dentro de uma escola de jovens que estão tendo uma mentalidade ainda formada, em desenvolvimento, para você enviesar nenhum tipo de ideologia na cabeça, fazer a cabeça. E é por isso, Cristina, que muitos pais, quando veem seus filhos indo para a universidade, eles ficam meio que decepcionados, porque ele diz assim, olha, eu criei o meu filho a vida inteira sobre disciplina, sobre regras, meu filho sempre foi uma pessoa tranquila, calma, e de repente entrou para a universidade e em 6 meses ele não reconhece mais o filho dele. O filho dele já está envolvido com bebida, está envolvido com noite, está envolvido com barzinho, está envolvido... Não estou dizendo que as pessoas não possam fazer isso, mas o trabalho de doutrinação ideológica que existe dentro das universidades para um jovem que acabou de completar o ensino médio... 18 anos, jovem ainda. Ele ainda não tem estrutura para toda aquela pressão que é feita. Então, para não ficar à mercê, para não ficar à margem, né, e não ficar isolado da turma, nem dos grupos, porque eles fazem essa pressão, eles acabam cedendo. E é por isso que hoje a gente enxerga, e eu nem culpo os jovens hoje que a gente vê tantas cenas bizarras por aí, né? De pessoas imitando cachorro, imitando animais, gato andando de quatro, se fosse né? Um animal. E se desfigurando, até se desfigurando a própria imagem, né? Não, nada contra tatuagem, pelo amor de Deus, mas eu digo, né, cada um com seu cada um, mas eu digo, de fato, se desfigurando como pessoa, né? A gente vê aí, tem uma atriz aí que a gente sempre dá o exemplo dela, ela era tão bonita, né? De repente ficou estranha, porque se desfigurou. Isso é o que essas ideologias fazem com essas pessoas. Então, eu tenho esses posicionamentos claros, e isso eu defendo dentro da Comissão de Educação. E uma informação importante é que nesse primeiro ano, né, nós tivemos 20 anos de Comissão de Educação nas mãos de políticos de esquerda, e nesse primeiro ano, a boa notícia é que nenhum projeto desse que descaracteriza a criança, que ensina ideologia de gênero, que desconstrói a mentalidade da criança, nenhum foi aprovado. Todos nós bloqueamos, todos nós derrubamos, e nós estamos aqui defendendo exatamente isso, né? Para que no futuro os pais não percam seus filhos. E, pelo contrário, que eles se sintam satisfeitos de ver seus filhos aprendendo a disciplina, podendo disputar com alunos da rede privada, saindo dali com uma cabeça pronta para enfrentar a vida, porque muitos deles da rede pública, que é muito diferente da rede privada,
Qual é a diferença, deputado? Quais são as diferenças mais gritantes que você vê, assim? A grande diferença é social, a gente precisa ser honesto, né? Então a diferença social é que a maioria dos alunos da rede pública são alunos moradores de favelas que têm uma vida muito diferente. Muitos precisam trabalhar mais cedo para ajudar a família em casa. Então é muito importante que esse aluno saia dali, sobretudo, com algum tipo de ensinamento para que ele profissionalizante, para que ele possa sair dali, ocupar uma profissão, porque a gente tem aquela frase do nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Essa é a realidade hoje do aluno que sai da rede pública. Porque como ele não aprende uma profissão, e o que ele aprendeu ali no segundo grau também não dá a ele subsídios para ele entrar no mercado de trabalho de maneira que ele possa explorar esse conhecimento intelectual, ele acaba não sendo nem um profissional, não tendo uma profissão, e nem também entrando para as profissões que exigem mais preparo intelectual. Uma faculdade não tem condições, de fazer um Enem e conseguir uma pontuação que o permita fazer uma faculdade, de repente, uma faculdade pública. Né? Pois é, por isso que a gente acredita muito no ensino integral e no novo ensino médio. O novo ensino médio, ele exatamente proporciona ao aluno se conectar com as experiências que ele mais gosta, né, para que ele possa sair dali com uma profissão. Então, por isso que a esquerda briga muito para derrubar o novo ensino médio, porque para eles o importante é você ensinar as disciplinas que não permitam que o aluno pense, raciocine e tenha a sua própria opinião, né? E, sobretudo, que ele saia dali um profissional que amanhã não vai ficar na mão de ninguém, dependendo de bolsa A, B ou C, mas que ele seja autônomo, que ele possa ter uma independência financeira, empreender, poder se manter, sonhar, realizar. Montar seu próprio negócio. Então, acho que é isso, tudo isso que são os valores tradicionais da família cristã, que são os valores que desenvolvem realmente, que sempre desenvolveram a sociedade, que a gente precisa trabalhar para poder manter. Porque o que a gente está vendo aí é uma tentativa de desconstruir todos os valores cristãos. Né, que é Esse é um objetivo, né? Que é o objetivo deles. O grande objetivo deles. Nesse primeiro ano de trabalho, tem alguma experiência que você viu na sua gestão em relação à educação que te chamou a atenção, que te marcou, que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, falando tecnicamente, como eu disse anteriormente, o nosso mandato é um mandato muito pensado em trabalhar as questões dos contratos, né? Porque observar a corrupção dentro do sistema público é muito importante. Existe uma cortina de fumaça onde as pessoas dizem que em qualquer pesquisa que você observa, qual é o grande problema do serviço público? Qual é a incompetência? Essa pesquisa é uma cortina de fumaça para você achar que o problema é que não tem gente competente, quando na verdade o grande problema é a corrupção. Mas eles têm medo de falar, alguns são pagos para não falar isso, para não desconstruir, para não desmontar os grandes esquemas que financiam tudo isso. Há muitos anos. Há um exemplo básico, né? Eu sempre falo do hospital. Um diretor do hospital que está acostumado, está lá há 10 anos, conhece a demanda mensal, trimestral, semestral. Ele sabe, na hora de fazer um pedido, por exemplo, quantas dipironas aquele hospital precisa. Ele sabe. Aquilo é fato. O grande problema é que, quando ele faz esse pedido, aquele que ganhou a licitação, que geralmente é fraudada, que geralmente é combinada com outras empresas, esse cara entrega a metade daquilo que ele ganhou. É por isso que lá na ponta, quando o cidadão vai ao hospital, ele tem a sensação assim, não é possível. Não tem medicamento. Esse hospital não tem os insumos mais básicos, não tem seringa, não tem dipirona. Por que não tem isso? Não é que não tenha. Foi comprado, o diagnóstico estava correto, mas a corrupção que fez aquela empresa vencer aquela licitação, por ele, o dono da licitação, que venceu, ter que pagar a muita gente para ter vencido num combinado muito grande, ele não pode entregar tudo. Porque se ele entregar tudo, ele não consegue pagar a propina para todo mundo. Entendi. Então ele precisa entregar a metade e da outra metade ele acerta com as pessoas. Esse é o cenário do Rio de Janeiro. Sobretudo em outros segmentos, eu falei da saúde, mas em outros segmentos você tem, inclusive, organizações criminosas que lavam dinheiro na milícia, lavam dinheiro nesses contratos.
Eu acho que esse é o nosso grande foco, combater essas organizações criminosas, que no final é o que faz o cidadão sofrer na ponta. Porque não chega. A verba existe, o dinheiro existe para ser aplicado na saúde, na educação, no transporte, só que por causa da corrupção não chega o suficiente, porque vai para o bolso de muita gente que não tem escrúpulos, né? E que já está nesse esquema de muito tempo. Caramba, deputado, você é corajoso, hein? E aí, quando você vê isso na educação, por exemplo, é a questão da merenda, que todo mundo está acostumado a ver. Uhum. Por que a merenda é tão ruim? Por que é R$1 por dia, R$1 por refeição, melhor dizendo, por dia não, R$1 por refeição? Justamente por causa desses esquemas. Então, se a gente começar a quebrar esses grandes esquemas e colocar as pessoas certas, na ponta, o aluno vai ter uma merenda de qualidade. O paciente que for ao hospital vai ser atendido com dignidade, vai ter acesso a medicamento, vai ter acesso a exames, a operação, a tudo. Porque até para isso tem esquemas. O grande problema do Rio é esse. Essas organizações criminosas em contato com o serviço público é que desgraçam a vida do cidadão. Entendi. E muitas crianças, às vezes, a única refeição que essa criança tem é na escola. Por isso é tão importante você ter um arroz, um feijão, uma carninha, um franguinho, um ovinho, para que essa criança possa se alimentar, porque às vezes é tudo que eles têm. Então é tão absurdo você ver que pessoas tiram o alimento das crianças, tiram o remédio que pode salvar vidas e não pensam. Para pagar propina. É uma coisa que chega, né, incomodar a gente profundamente em relação a isso. E você está enfrentando essas máfias todas, deputado. Caramba! A gente, claro que isso tem um preço, né? A gente já foi ameaçado várias vezes. Nós já levamos, inclusive, já recebemos, a Assembleia Legislativa já recebeu denúncia do Disque Denúncia, alertando a Assembleia de que os nossos nomes estavam envolvidos numa conversa em um reduto de milícia, tramando para nos matar. Enfim, é claro que isso tem um preço. Se você for enfrentar as organizações criminosas, você vai ser perseguido. Vai incomodar muita gente. Vai incomodar, mas a gente não pode recuar. Se você for frouxo, se você for covarde, não vale a pena você entrar. No Rio de Janeiro, só vale a pena e só vai mudar alguma coisa se você tiver disposição e coragem para enfrentar isso. Se você só entrar para sentar no gabinete, fazer projetos de lei, você só vai enxugar gelo, não vai mudar a vida de ninguém, vai ficar contando história para os outros e o Rio vai continuar mais 100 anos do jeito que está. Então, dá para melhorar? Dá. Agora tem que ter homens, tem que ter mulheres de coragem que enfrentem essas organizações criminosas. Por isso que é tão importante na hora de você votar certo. E não vender o seu voto. Tem gente que vende por 50, 100 reais. Ainda existe isso. E como existe isso em vários pontos, né? E por um motivo. Porque as pessoas estão tão descrentes da política que ela diz assim, é tudo ladrão mesmo. Eu já sei que ele vai entrar, vai roubar, já sei que ele não vai fazer nada mesmo, só vai aparecer daqui a 4 anos. Então é melhor eu tomar logo 100 reais dele agora, porque eu só vou ver ele daqui a 4 anos e qualquer um é tudo igual. Então a gente tem que desconstruir essa mentalidade, porque essa mentalidade é que favorece a eles. Tudo que eles querem é que as pessoas pensem assim, que não tem pessoas decentes, que não tem pessoas que enfrentem essas organizações. Como é que você combate isso? Não votando nesse candidato que te ofereceu, através de uma liderança dele, esses 100 reais. Se você não votar nesse candidato, ele não vai entrar. Vão entrar outras pessoas boas. Gente nova. Com sangue novo, bom, com compromisso de verdade, com desejo de fazer acontecer, dar o que o município realmente precisa, que o Estado realmente precisa, porque existe verba para isso, gente. Existe. O que a gente precisa mudar é essa galera que já tem um ranço de anos e anos nessa corrupção e que precisa sair para que o novo entre. E hoje nós temos um grupo de pessoas que tem uma visão diferenciada como a sua, deputada Alain, que tem coragem de enfrentar com muita força. Como é que as pessoas, por exemplo, que querem fazer uma denúncia numa escola, que viu alguma coisa, entendeu, que
não condiz com o que uma escola deve ser ou representar ou fazer. Existe algum número, um disque denúncia? Como é que eles conseguem denunciar e chegar até o seu gabinete? Então, você pode ou ir direto ao nosso gabinete, lá na Assembleia Legislativa, é o gabinete 1104, deputado estadual Alan Lopes, ou pode ligar direto para a Assembleia Legislativa e pedir para falar com o gabinete 1104, para que nós possamos acolher a sua denúncia e tomar as devidas providências. No passado tinha um canal 0800, eu não sei se era 0800 ou se era um celular, número de um celular da Comissão de Educação. Aquilo funcionava? Mas não funcionava, a gente procurou informações, não tinha andamento de nada. Então eu prefiro não usar esses canais para que até impeça de quem está recebendo a informação não te passar o que possa segurar alguma coisa. Então, assim, eu prefiro que vá direto ao nosso gabinete, nos traga a denúncia, porque certamente nós daremos andamento. E dá mesmo, porque eu vejo a coisa acontecer de verdade. A equipe ele não para, não descansa enquanto não resolver. Então, você tem um problema na educação, deputado Alan Lopes, lá na LERJ, pode procurar que tem uma equipe pronta a te ouvir e te ajudar no que você for, assim, do que você realmente precisar. Vamos falar um pouco sobre a UERJ, né? Mediante a situação que temos hoje na UERJ, como é que você avalia a transparência nas atividades financeiras da UERJ e a sua prestação de contas à sociedade? O que está acontecendo na UERJ? Que a gente ouve falar muita coisa e tal. O que você tem observado lá? A UERJ tem um processo complicado, é um processo que não é novidade para ninguém. O Ministério Público já vem há anos investigando, conduzindo operações. A Polícia Federal, inclusive, envolvida nesse trabalho de investigação sobre os recursos que a UERJ recebe, que não são poucos, são muitos, né? Hoje o orçamento da UERJ é de 1,5 bi, né? É muito dinheiro, fora os projetos descentralizados, o recurso descentralizado para criação de projetos que é feito pela UERJ, né? Então, gente, eu não sabia disso. Aí, você sabia? Não sabia, né? Tudo isso, gente? É tudo isso. 1,5 bi é só o orçamento da UERJ. Aí tem os recursos descentralizados para fazer os projetos. Esses recursos ultrapassam também os 1 bilhão. Então, é muito dinheiro, muito. Nós tivemos um episódio que ficou bastante conhecido, que foi o do estacionamento da UERJ. Né? Foi polêmico, a UERJ entrou com uma ação judicial contra nós e conseguiu uma liminar com o juiz de plantão, impedindo que nós pudéssemos fiscalizar o estacionamento da UERJ. E por que isso aconteceu? Porque num dia de quarta-feira, num dia de jogo, 21h30 da noite, nós fomos fiscalizar o estacionamento da UERJ. 21h30 da noite? Vocês saíram da sua casa, do seu conforto e foram fiscalizar, trabalhar? Na verdade, eu não saí de casa. Na verdade, eu saí do gabinete. Que a gente fica até essa hora lá. Chegando lá, né, a gente já sabia, né, não é novidade para ninguém, que em dias de jogos, a UERJ ela vende o estacionamento, né, para quem for ao Maracanã, por um valor, uma pequena bagatela de R$50. O quê? R$50 para você estacionar o seu carro lá e assistir o jogo lá no Maracanã. Você já pagou isso? Que absurdo! Isso é um absurdo, gente. R$50. Imagina quanto dinheiro entra numa noite de jogo. É muito, muito carro, porque aquele estacionamento é gigante. O estacionamento da UERJ cabe, em média, 3.000 carros. Mas a gente calcula por jogo, pelas fiscalizações que nós fizemos, que não foi só uma, que dê aproximadamente 1.000 a 1.200 carros por jogo. Né? O grande problema é que a finalidade da UERJ não é estacionamento. Não é vender estacionamento, não é alocar carro de ninguém. Aquele estacionamento foi criado para professores e alunos da universidade. Né? E essa não é a atividade fim da UERJ. Qual o grande problema disso? É que não há transparência. Você não sabe para onde vai esse dinheiro. Você não encontra... Não é para melhorias no prédio? Não, veja só. Deveria ser. A UERJ diz que esse recurso, apesar de não ser a atividade fim dela, eles usam esse recurso para melhorias
Manutenção. Para manutenção, para comprar coisas que dizem eles que a verba não alcança. Com 1,5 bilhão não dá para comprar. Não dá para comprar, tem coisa faltando ainda. Mas vamos lá, o Água grande sanitária problema não dá para comprar. o grande problema é que você Uma tinta para pintar a parede também não dá. Não tem nada. O grande problema é que você não encontra um portal da transparência para dizer o que é feito desse dinheiro. Você não encontra. Não sabe para mão de não quem sabe foi, né? o que aconteceu. Nesse dia que nós fomos fiscalizar, nós ficamos perplexos porque na entrada, quando você entra no estacionamento, qualquer lugar, eles emitem um cupom fiscal para você. Sim. Na volta você paga, né? E a gente se deparou com aquele talãozinho do jogo do bicho, aquele amarelinho, sem brincadeira, né? Tá lá nos nossos vídeos lá, a filmagem. É um talãozinho do jogo do bicho mesmo. Eu falo do jogo do bicho porque é aquele talão que não tem validade nenhuma. Armarinho, que vem de qualquer armarinho, é isso mesmo. Com uma numeraçãozinha mequetrefe ali. Né? Que ninguém confere nada, não é de sair. Você pega, sai com aquilo ali e volta. Então, não tem transparência. E aí, uma coisa que foi muito grave foi que a pessoa que estava à frente, que se denominava o chefe do estacionamento, daquelas operações, que ficava ali na parte de fora da UERJ, na rua ali, captando os carros, chamando os carros. Eles ficam com os sinalizadores, vem, entra aqui, tem vaga aqui e tal, entra. E a gente pegou a matrícula desse cidadão, ele se apresentou como chefe ali responsável pelo estacionamento, e a gente descobriu que esse cidadão, ele é servidor da UERJ, ganha R$42 mil. E aí a gente ficou perplexo, por quê? Que beleza, hein? Porque uma pessoa que ganha R$42 mil não estaria numa quarta-feira, 10 horas da noite, botando o carro para dentro do estacionamento, se aquilo não fosse muito lucrativo. E aí outros funcionários começaram a ficar nervosos, exaltados, xingando a gente, dizendo que não ia abrir os compartimentos para que nós pudéssemos ver para onde estava indo o dinheiro. E aí a gente, levantando a matrícula de cada um desses, nós descobrimos que todos aqueles seguranças que ali estavam, o pessoal que fazia parte do estacionamento, já respondia a um inquérito do Ministério Público desde 2017 por peculato. Ou seja, uma grande organização criminosa formada para arrecadar muito dinheiro, a gente não tem transparência nenhuma, não sabe para onde aquele dinheiro vai, entre outras situações. Eu só dei esse exemplo do estacionamento porque ele é gritante e acabou repercutindo muito. Mas existem muitos projetos, que inclusive são projetos que vêm do governo para a própria UERJ, né, que nós vimos no ano passado, que haviam listas de pessoas que jamais trabalhavam, pessoas que ganharam mais de R$1,5 mil que isso, só de maio a dezembro. Uma pessoa? Uma pessoa ganhou R$1,7 mil de maio a dezembro. Chocada. Outro ganhou 1,5 milhão, outro 1 milhão, enfim, outros menos aí, a lista vem descendo, mas enfim, uma farra com dinheiro do povo. Então, Cristina, eu sempre digo isso, eu não sou nenhum santo, eu não estou aqui para pregar moralismo, mas se eu cheguei aqui na política, se não for para combater isso aqui, eu volto para minha atividade empresarial e nem quero ficar na política. Porque eu entrei aqui para fazer o certo. E na minha cabeça, o certo, o que vai melhorar a vida das pessoas na ponta, é combater esses corruptos. Sim. Porque esse dinheiro poderia estar sendo aplicado na saúde, na educação, no transporte. E as pessoas vivem reclamando, mas o que não falta no Estado é dinheiro. O que falta é o comprometimento com o dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Tirar esses corruptos, ladrões que estão no serviço público, que afetam o dia a dia das pessoas. É uma covardia o que eles fazem. Eles matam mais do que qualquer outro. Esses são os verdadeiros genocidas. Sim. Esses ladrões do serviço público que matam em massa por conta da corrupção. E isso eu não vou tolerar de maneira nenhuma. Agora, eu estou consciente de que eu vou ser perseguido, vou ser ameaçado, mas eu vou até onde der. Eu não sou super-herói, não tenho aqui a arrogância de achar que vou resolver todos os problemas, mas eu vou mostrar para o povo e dizer para as pessoas, eu posso muito pouco, porque hoje eu estou no legislativo. Mas se um dia
Deus me der a oportunidade de ter a caneta do executivo, aquele que pode determinar quem vai ser o secretário A, B ou C, sem precisar fazer composição com a velha política, pode ter certeza que vocês vão perceber uma melhora significativa no serviço público. Que o Rio de Janeiro precisa. Precisa. Você sabe, eu viajo muito pelo Brasil, pelo mundo afora, e todo lugar que eu vou, as pessoas têm medo, a palavra é essa, medo de visitarem o Rio de Janeiro. Acho uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, muito linda, sua beleza natural, o povo é carinhoso, mas e o medo de chegar aqui? E o medo da violência? Um medo de precisarem, de repente, de um hospital e não ter estrutura? É algo assim que me constrange. Eu fico muito triste de saber que o Rio de Janeiro ele é conhecido pelo carnaval, né? Pela violência, pelas praias, que em vez de ser reconhecido por tudo que ele realmente é, de um povo batalhador, trabalhador, o sonho, acho que o sonho do carioca é ter segurança, de poder andar na rua e voltar para casa em segurança. Os pais têm medo, não sabem se os filhos vão voltar. E eu tenho um sonho do Rio de Janeiro ser um lugar melhor, de verdade. E eu quero te agradecer por você estar ali verdadeiramente lutando por esse objetivo, pelo povo que confiou em você, que votou em você, que foram quase 43 mil votos de pessoas que realmente acreditam e, com certeza, não estão decepcionados de ver o que você tem feito em tão pouco tempo, já tanta melhoria, tantos alertas e vitórias que você já tem tido no fato de deixar as pessoas saberem o que realmente acontece por debaixo dos panos. Eu queria que você falasse também sobre o papel do legislativo na fiscalização de atividades. Por exemplo, fala um pouquinho sobre, na verdade, a máfia dos reboques. Eu tenho ouvido você falar muito sobre isso. Porque quem é que nunca foi parado por uma blitz? Quem é que nunca ficou engarrafado ali esperando? O pior é quando você não sabe se aquela blitz é de verdade ou não. Porque a gente, às vezes, passa por esse medo, por essa insegurança, pessoas que dizem que podem ser ou não ser. O que é exatamente a máfia do reboque? Fala pra gente. Bom, a máfia do reboque, ela foi muito bem exposta em 2007 lá pelo filme Tropa de Elite, né? Então, eu vi esse filme. Você viu esse filme? Eu vi. Pois é. No filme Tropa de Elite ficou muito claro o que é a máfia do reboque. É uma máfia antiga, muito conhecida, que de tempos em tempos eles apertam muito a população. Acho que quando deve estar faltando dinheiro para alguma coisa, eles começam a apertar as pessoas, fazendo um grande esquema para que eles possam arrecadar cada vez mais, né? A gente viu um outro jovem que foi vereador, que tentou atuar contra a máfia do reboque, não teve muito sucesso, acabou sendo preso, não por esse motivo, mas porque aí se formou toda uma organização que expôs a vida particular dele, enfim. O que eu quero dizer é que essas organizações, quando você monta uma operação para desarticular, você não pode ter a arrogância de querer ser o salvador da pátria, né? E aí eu criei uma comissão chamada Comissão de Combate à Desordem Urbana. Essa comissão é uma comissão temporária, não é uma comissão permanente como a comissão de educação. Essa comissão eu criei, foi uma ideia minha, justamente para combater essas máfias que atuam no serviço público. E aí, para nossa surpresa, foi num período em que as fiscalizações, melhor dizendo, as operações de reboque aumentaram muito no Rio de Janeiro. E aí as pessoas começaram a nos mandar mensagens dizendo que o Rio estava tomado por reboques e até cegonhas. O pessoal já tinha visto esperando na Avenida Brasil esperando para lotar. Isso muitas vezes. E aí nós começamos a entender isso. Então nós nos reunimos, eu convidei os deputados Felipe Poubel e Rodrigo Amorim, convidei outros também, é verdade, mas como é um tema espinhoso, é um tema que expõe muito o parlamentar, coloca a vida dele em risco, nem todo mundo quis participar disso. Então esses dois foram fiéis, foram leais, abraçaram a causa, foram destemidos, são pessoas que eu tenho respeito,
E aí nós sentamos, nos organizamos e dissemos, olha, nós vamos fazer um trabalho de inteligência para definitivamente desarticular isso. Então nós sentamos com as nossas equipes, com os nossos gabinetes, integramos tudo e começamos a entender como é que era o passo a passo. Quem era a empresa que tinha o contrato com o Estado, que é onde nós podíamos atuar. É bom que se diga, deixe claro, que os municípios têm essa prerrogativa de ter os seus pátios e os seus reboques, desde que eles tenham um convênio e o pátio deles. Mas nós não podemos atuar ali, nós só podemos atuar onde é a abrangência do Estado. Sim. Então, o Estado tinha um contrato através do Detro com uma empresa chamada APL, Administração de Pátios e Leilões. Essa empresa, o grande negócio dela não era reboque, o grande negócio dela era leilão. Né? Então, ela terceirizava toda a operação de reboques para pequenas empresas. É aí onde entra as milícias do Rio de Janeiro. Porque é o miliciano que monta uma padaria, que monta uma academia, e ele também compra reboques para agregar a essa empresa que tem o contrato mãe. Então, esse cara comprou 20 reboques, por exemplo, esse cara tá ganhando, sei lá, 15 mil reais por reboque por mês, e aí aparecem 3 deputados que começam a combater isso e suspendem esse contrato. Esses caras param de trabalhar, tomam um prejuízo grande e começam a fazer essas ameaças. Então, aí a gente começou a entender. A gente entendeu que existia esse contrato e a gente foi saber por que outros órgãos utilizavam desse contrato para fazer as suas operações. Nós descobrimos que isso era irregular. Então, nós começamos a sair às ruas para pegar as ordens de serviço, saber de onde saíram e por que haviam terceirizados dessas empresas usando o lacre do Detro, um órgão oficial do Estado, para lacrar os veículos de passageiros. Na verdade, o Detro nem poderia fazer isso, porque o Detro ele só combate transporte irregular de passageiros, mais nada, para quem faz lotada. Sim. Não é o carro de passeio normal. Então, aquele lacre nem poderia estar sendo usado. E sem nenhum funcionário do Detro no local. Ele era usado pelo motorista do caminhão de uma empresa terceirizada que não tinha fé pública para usar o lacre de um órgão oficial. Então a gente começou a entender como funcionava, criamos uma CPI, chamamos os donos dessas empresas e o dono da empresa que tinha o contrato mãe com o Estado. Chamamos o Detro, chamamos a Polícia Militar, a Polícia Civil, convocamos todo mundo numa grande CPI e nós conseguimos suspender esse contrato que o Detro tinha com essa empresa. De maneira que hoje, se você observar, nas ruas do Rio de Janeiro, não tem mais aqueles reboques por aí. Você pode encontrar o reboque da Prefeitura do Rio, que está lá com o símbolo lá, CEOP, seja lá o que for, da Prefeitura. Mas do Estado do Rio de Janeiro, que era do Detro, não tem mais. É ruim, até porque a Operação Lei Seca utilizava esses reboques. E é bom que você diga que nós não somos contra as operações. Muito pelo contrário, nós somos favoráveis, desde que não seja uma operação caça-níquel. Não pode ser simplesmente para rebocar e para arrecadar. Por quê? Porque o reboque hoje ele só pode acontecer em 2 casos. Se você está fazendo transporte irregular de passageiro ou se você está com licenciamento vencido. E PVA atrasado não é motivo para o seu carro ser rebocado. Presta atenção, gente. Presta atenção, porque muita gente passa por um sufoco, às vezes está com a família e levam o carro da família, deixa todo mundo na pior, por não saber o que realmente pode fazer o carro ser rebocado ou não. Então vamos aprender. Repete, por favor, deputado Alan Lopes. Então, IPVA atrasado não é motivo para o seu carro ser rebocado. A lei diz que você tem 30 dias para resolver esse problema, quando você é parado numa fiscalização. Sim. Pneu careca, o que a lei diz? Se você puder sanar o problema no local, o seu carro não pode ser rebocado. Tá? Então, você tem um step lá, trocou o pneu, sanou o problema no local, você vai embora. A multa, o caso da Avenida Brasil, o cara passou na faixa seletiva, ele recebe multa, mas rebocado nunca. Aquela operação foi completamente irregular e criminosa. Ela não poderia ter acontecido como aconteceu. Por isso é que acabou gerando toda aquela polêmica. Até porque tinha uma senhora presa dentro do carro, em cima do reboque, passando mal. Ela tinha acabado de vir
de um hospital, ela estava com todos os exames, tudo, porque ela foi fazer um exame de risco, porque ela ia operar. Ela estava sangrando por baixo, dentro do carro, presa em cima do reboque. E aí foi quando nós mandamos o guarda municipal descer o carro dela, ele se negou a descer e gerou toda aquela confusão que todo mundo conheceu, o Brasil inteiro conheceu aquilo. Então, o seu carro só pode ser rebocado nessas duas hipóteses, que é licenciamento vencido. Licenciamento vencido é aquele documento que já foi desvinculado do IPVA, né, aquela GRT de R$100 e poucos. Hoje você pode ter o seu licenciamento pago R$190, se não me falha a memória, sem precisar pagar o IPVA. Ah, é? Você pode ter o seu licenciamento... Está desvinculado, Está desvinculado, né? Então, se você tiver o licenciamento vencido ou se você estiver fazendo transporte irregular de passageiros. Por exemplo, o que é um transporte irregular? Digamos que você tem uma doblô. E aí você está fazendo lotada. Sendo pessoa física, você não pode fazer isso. A pessoa tem que ter um documento especial. Transporte escolar, por exemplo. Aí é tudo documentado, né? Você precisa fazer o cadastro, o Detro tem que te dar uma licença. É completamente diferente. A gente está falando de transporte irregular. É o piratão, o famoso pirata. É o cara que, vou trabalhar, vou botar aqui 5 pessoas dentro do meu carro, eu vou fazer isso. Não pode. Não pode fazer isso, ao menos que você seja o Uber, né? Motorista de aplicativo. Mas você não pode fazer isso. Então, só nessas duas hipóteses é que o seu carro pode ser apreendido. Fora disso, ele não pode ser apreendido. E o que estava acontecendo é que esses carros estavam sendo apreendidos por conta de IPVA atrasado, por conta de pneu careca, conta de uma lanterna que o guarda encrencou porque estava queimada. Isso e a lanterna queima de repente, né? Às vezes você está no meio do caminho, indo para algum lugar e acende a luzinha do painel e queimou a lanterna, queimou o farol. E aí isso já era motivo para levar. E o carro vai para onde, deputado? Quando eles levam, que apurrinhação é, né, gente? Aí é que está o grande problema. O Ministério Público fez uma operação em Barra Mansa, né, depois das investigações que nós fizemos, e descobriu que aquele pátio estava leiloando os carros sem autorização judicial. Por isso é que a grande demanda em rebocar veículos começou a aumentar. Por quê? Porque o dono do contrato, o negócio dele nunca foi rebocar carro, sempre foi leiloar. Ou seja, quanto mais carros você reboca, mais aumenta o meu percentual de leilão. Agora, a lei prevê um carro de uma pessoa sem autorização judicial é crime. O que é isso, gente? Aí, tipo assim, cadê meu carro? Foi leiloado. E é a isso. pessoa vai procurar. E é mais ou menos isso. A pessoa chegava lá. Sério? Sério isso. Que isso, gente? Como? E, inclusive, mesmo com autorização judicial, quando o seu carro vai a leilão, você, o proprietário do veículo, tem, por lei, por direito, ser o primeiro a querer fazer o lance para recuperar o seu veículo. Só que o que estava acontecendo era que muitos carros estavam sendo leiloados sem autorização, a pessoa nem sabia. Quando ela chegava lá, o carro já estava sendo leiloado. Já tinha sido leiloado. E tem uma outra vertente que alimentava uma outra parte da organização criminosa, que era a venda de peças. Às vezes você ia lá, recuperava o seu carro, mas quando você chegava lá, você se deparava com o seu carro sem bateria, com o seu carro sem farol, com o seu carro aberto. Muitos carros foram apreendidos de trabalhadores que estavam ali com os seus... levando sua maquininha de salgadinho, porque ia trabalhar. O outro estava com fruta. O outro era o carro que estava com alumínio dentro, o cara que tem uma esquadrilha de alumínios. Quando ele chegava lá... Levava o carro com tudo que estava dentro. Levava com tudo. Quando chegava lá, não encontrava nada. Então, assim, foi se criando chegou-se a um ponto que insustentável, né, que o Rio de Janeiro tomou esse tema se tornou tão relevante e uma indignação tão grande das pessoas, a ponto de, numa pesquisa eleitoral, ele ter sido o primeiro ponto, o primeiro tema a ser discutido numa pesquisa eleitoral, era a máfia do reboque. Tamanha indignação das pessoas. Estava incomodando era um muito. Absurdo, o abuso de poder. O abuso. E aí, por fim, nós criamos um projeto de lei que chama-se Estatuto das Blitz.
Volto a dizer, nós não somos contra as blitz. Nós somos contra as blitz irregulares, caça-níquel. Essa nós somos completamente contra. A blitz ela só tem dois caráteres. Ou é uma blitz de segurança, onde a polícia vai adentrar no veículo para saber se o motorista tem um mandado aberto contra ele, se tem droga no carro, se tem arma dentro do carro. Essa é uma blitz de segurança. É bom que se diga, o policial militar, ele também não tem prerrogativa de fazer blitz para saber se o seu IPVA está atrasado, se seu licenciamento está vencido. Essa não é a função da Polícia Militar. Isso é competência do Detran. Só o Detran pode fazer esse tipo de conferência. A Polícia Militar é para blitz de segurança. Sim. De toda forma, a mesma coisa para o Detran. Não pode fazer blitz de segurança, porque essa é uma prerrogativa da Polícia Militar. Então, nós estamos deixando isso muito bem claro. Sim. Nós estamos compilando dentro desse projeto exatamente o que já diz o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então vai ficar muito claro. E ao final, nós vamos criar uma cartilha. A cartilha do cidadão. Todo cidadão vai ter acesso a essa cartilha e quando ele vai levar no carro. Quando ele for parado numa blitz, ele já vai saber por quais motivos o carro dele pode ser apreendido ou não, por que o carro dele, quanto tempo ele tem para sanar o problema no local, o que a Polícia Militar pode exigir dele, o que o Detran pode exigir dele. Então, vai ficar muito claro. E a gente acredita que assim a gente acaba com toda essa organização que foi criada. E, claro, não vamos deixar de continuar fiscalizando para ver se está tudo sendo cumprido. Que maravilha isso, gente. Poxa vida, muito bom saber diante disso. Que Deus te guarde, te proteja e te use cada vez mais. Vamos falar um pouquinho, agora um tema meio polêmico. Diante do veto à concessão da medalha Tiradentes à Ludmilla e à Emicida, qual é a sua opinião sobre o impacto dessa repercussão toda na cultura? O que você achou disso? Lá no início, foi bem no início. Foi bem no início do mandato. Polêmica, né? Foi uma polêmica, né? Eles propuseram a medalha para a cantora Ludmilla e para o MC Emicida. Olha só, o cara... eu não vou dizer aqui o que eu disse em plenário, porque eu fui contra essa medalha. Porque, por óbvio, né, eu recitei alguns trechos da música da Ludmilla, falando uma canção que ela tem, que fala da verdinha, né, que a verdinha é maconha, né, dizendo que ela plantou a verdinha no quintal dela, verdinha R$1, enfim, é uma música que ela tem que faz apologia a drogas, né, e entre outras coisas, né, que ela fala, tô loucona, tô doidona, enfim, fazendo uma clara apologia. E tem outras músicas dela que, honestamente, não tem nada a ver. Não edifica. E mais do que isso, estimula. Mesmo quem não for cristão, né, que não esteja preocupado, eu tenho certeza que a sociedade não daria um prêmio para uma pessoa que faz apologia a drogas, que combate a polícia, que é favorável à desmilitarização. Enfim, são temas que não tem nada a ver com a nossa sociedade. Então eu acho que ela não merecia por esses motivos. Não acho que ela tem contribuições relevantes para a sociedade para receber a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Assim como o outro, né, que é do mesmo naipe, diria até pior. Você vê que no próprio nome dele, né, como ele se autodenomina, Emicida, ou homicida, acho que é homicida, se não me falha a memória. É justamente porque ele defende tudo isso. Em shows dele ele já foi, inclusive, teve problemas com a polícia dentro do show. Mas, enfim, são pessoas que não agregam em nada, com todo respeito à carreira deles, mas eu vejo que não agregam em nada à sociedade, às famílias, às crianças, sobretudo. Então eu fui contrário e nós usamos um instrumento que chama-se verificação. É um instrumento onde os parlamentares são obrigados a declarar no painel o seu voto. É um instrumento que... Isso é legal, hein? Porque a pessoa sabe exatamente quem está votando sobre determinado assunto, e se você confiou o seu voto naquela pessoa e ela está em cima do muro, ou ela está fazendo exatamente o contrário do que ela disse que faria, você consegue ver no painel. Isso é muito importante. Pois é, e as pessoas assim, criaram uma cortina de fumaça, que é onde você registra o seu voto contrário. Aí você vai lá e diz, olha,
quero deixar consignado aqui o meu voto contrário, porque eu não gosto da Cristina Mel, não sei o que e tal, papapá. Mas, na verdade, esse não é o instrumento a ser usado. Porque você fala aquilo, mas, na verdade, você já fez um acordo para aquela medalha ser aprovada. O instrumento correto a ser usado é o pedido de verificação, que é onde você constrange, de certa forma, o parlamento para que a pessoa não dê uma de bobinho. E ela tenha que ir lá e colocar a digital dela para que as pessoas saibam o que ela defende, quem ela defende, quais são as agendas que ela defende. Então, eu sou favorável sempre, quando tenha uma personalidade polêmica, que se use o instrumento de verificação, para ficar claro para as pessoas. Eu não tenho problema nenhum, porque eu nunca fiquei em cima do muro com nada. Então, eu acho que esse instrumento não pode deixar de ser utilizado por ter se feito um acordo anteriormente, e as pessoas ficam lá vendidas. É bem verdade que uma medalha não impacta em nada na vida de ninguém, mas você homenagear, referendar o que uma pessoa que faz apologia às drogas defende, é como se você estivesse botando a sua digital dizendo assim, olha, eu também tô com ela. Eu concordo com isso. Eu concordo com a apologia às drogas, eu defendo isso. Então, eu não concordo, não defendo, e se puder derrubar, eu vou derrubar. Tá certo, tá certo. Eu quero saber como é que você consegue conciliar todo esse trabalho que você tem na mão, de você fiscalizar, a qualquer hora, surgiu uma denúncia, tu larga tudo e vai. E a sua família? Como é que você consegue ser pai, esposo, ser deputado estadual, representante do povo, fiscalizando? É difícil? É difícil. Eu sempre digo que a moeda mais valiosa do mundo é o tempo. A gente tem que aprender a administrar esse tempo. E aí o que eu faço para isso? Eu já conscientizei a minha família antes de entrar para a política, que seria um período em que todo mundo precisaria abnegar um pouquinho, todo mundo precisaria entender que era uma contribuição ao país, né? Sobretudo ao Rio de Janeiro. E aí, dias de semana, né, a gente tem poucos contatos, porque a minha filha estuda de manhã, e eu, quando chego em casa, praticamente ela já está quase dormindo, então é só aquele beijinho e tal, até amanhã. E eu procuro, de manhã cedo, levá-la à escola, para ter um pouquinho desse contato com ela. Ai, que bom. E com a minha esposa, a gente sempre, junto com a minha filha, a gente se acorda, toma café juntos e tal. Eu falo mais durante o dia, né, por telefone e tal, mas eu coloquei como regra, aos fins de semana, deixar o domingo livre para a gente ter um momento com a família. A gente vai à igreja de manhã, né, e depois, durante o dia, a gente fica juntos, e eu procuro não, exceto, claro, num caso de urgência, emergência, a gente sempre faz isso. Mas de segunda a sábado, geralmente eu estou comprometido com aquilo que eu escolhi para minha vida durante os próximos 4 anos, que é defender a causa do povo. Então, o que significa família para você? A família, acho que é a base da sociedade, é a base de tudo. Para mim, é a minha base de vida, né? Eu já tenho 21 anos de casado, então tenho uma filha de 13. A sua família é linda. Foi graças à minha família que, durante muitos períodos difíceis da minha vida, né, eu consegui me manter de pé. Então, eu acho que está claro para todo mundo que a tentativa de desconstruir a família da sociedade é uma tentativa de destruir a sociedade. Então eu vou ser sempre um defensor da família, porque é a base familiar que faz você crescer na vida, faz você amadurecer, faz você desenvolver como homem, como mulher, faz você ser um cidadão melhor na ponta, faz você ter objetivos muito mais positivos e claros, que vão contribuir não só para a sua vida, mas para toda a sua comunidade. Então eu acho que a família é a base de tudo, e sobretudo a família faz parte do Estatuto de Deus. Né? Então foi Deus que estabeleceu a família, foi Deus que disse que o homem deveria se unir a uma mulher, que deveria ter filhos. Então eu acho que a gente não pode jamais permitir que setores da sociedade tentem destruir esse um valor tão importante, né, criado por Deus. Então a minha primeira defesa sempre é a defesa da família. Que coisa linda. E você realmente vive o que você prega. Isso é muito bom. Tive o prazer de conhecer sua filhinha, sua esposa, no aniversário de 15 anos da Isabela. Que família linda. Parabéns. Obrigado. Agora entendo porque você está de pé, pelo Senhor, Deus que tem te sustentado, e uma grande mulher que está ao seu lado te apoiando. Certamente. Deputada Alan Lopes, eu
não tenho nem palavras para expressar minha gratidão por ter você aqui. Muito obrigada, aprendi muito contigo. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais, seus canais de contato. A gente já falou que é o gabinete lá na Alerj. Qual é o número mesmo da sala? 1104 é o número do nosso gabinete. Aham. Dizer para vocês que nós estamos lá de segunda a sexta-feira, que é quando a Alerj se permite estar aberta. A gente está lá sempre de 9 às 20 horas. Eu estendo um pouquinho esse horário, estou até às 21 geralmente, quando não estou em fiscalização. E dizer que vocês podem contar com o nosso gabinete para o que for possível nós ajudarmos, né, a população do Rio de Janeiro. Se tiver algum tipo de denúncia, nos leve diretamente, é muito importante isso, para que nós possamos apurar e dar o devido tratamento. E dizer para vocês, não desanimem do Brasil, não desanimem do Rio de Janeiro, não se vendam, não vendam seu voto, não desacreditem das pessoas. Eu sei que a política é muito difícil, muito difícil. Durante muito tempo as pessoas desacreditaram da política, mas nós estamos vivendo um novo momento, um momento em que eu faço questão de dizer que foi um despertamento que nós tivemos a partir da eleição do presidente Bolsonaro. As pessoas passaram a se envolver com política, se interessar. Sim. Ninguém nunca soube qual era o nome dos ministros do Eu STF, nunca soube. dos ministros do governo. Hoje todo mundo sabe. Então, vamos continuar amadurecendo, vamos continuar levando e dando oportunidade para as pessoas comprometidas com o povo, sem comprometimento com a velha política, com esquemas que a política proporciona. Vamos dar andamento a isso. Ano que vem, ano de eleição, está vindo aí a oportunidade de nós construirmos, porque o município é a base de tudo. Nós construirmos uma rede de bons vereadores, de bons prefeitos. É tão importante isso. Então, se atentem a isso, verifiquem quem são os candidatos, comecem a observar o que eles defendem, quais são os valores deles, qual é a trajetória de vida de cada um deles. Isso é muito importante. Conheça a história dele. Conheça a história, porque na campanha todo mundo fala bonito, promete, tem agendas lindas, mas qual é a trajetória de vida dessa pessoa? O que ela fez até agora para ela merecer representar você lá? Isso. Então, não desanimem, porque o Brasil está em crescimento, as pessoas estão acordando e em breve nós vamos ter de volta aquilo que nós perdemos no último ano, mas eu tenho certeza que foi uma pausa para nós respirarmos e voltarmos muito mais fortes. Estruturarmos ainda melhor e fazermos ainda muito mais por esse Brasil lindo que é a nossa pátria amada. Deputada Ana Lopes, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para você que está em casa. Aproveite, compartilhe, dê a sua opinião. Vamos lá. Eu quero vocês bem pertinho do coração da gente, tá? Um beijo da Mel, Deus abençoe e até o nosso próximo Melcast.